seja bem-vindo ao Neuras. Está começando esse programa que, a partir de hoje, todas as segundas estará aqui na sua grade de programação e comigo, essa equipe maravilhosa, aqui do meu lado, essa grande mulher, doutora Júlia Stresk. Seja bem-vinda. Obrigada, Shimon. Obrigada, meus colegas. A partir de hoje estamos aqui desse estúdio novo, lindo, e a partir de hoje, todas as segundas-feiras, nós estaremos aqui trazendo assuntos que vão cutucar você, assuntos que vão fazer você sair da sua rotina e sair da sua zona de conforto. Vocês vão ficar bravos conosco, mas tenho certeza que vão mudar um pouquinho a cada segunda-feira. E ali do outro lado, aquele ser humano maravilhoso, Juliano Macedo, Mastermind. Seja bem-vindo. Obrigado, Shimon. É uma honra estar aqui com você, com a doutora Júlia, com meu amigo Jameson. E essa aliança de mentes que nós estamos formando dentro do Neuras, é bacana entender que as nossas neuras estão nos levando para lugares maiores. E esse ambiente, estar aqui com vocês, compartilhando inclusive de tudo que a gente tem preparado, com certeza vai ser um grande prazer, uma grande honra para mim, Shimon. Obrigado. Muito bem, Jameson, você também. Seja bem-vindo. Obrigado, Shimon. É uma honra estar fazendo parte dessa aliança de mentes aqui. E o nosso intuito é que vocês, aí também toda segunda-feira, vocês se conectem conosco, né, através desse Mastermind que iremos formar, para que vocês iniciem a semana já com o pé direito e com novas visões, novos insights, para que tudo seja agregado na sua vida. Obrigado, Shimon. Obrigado, doutora Júlia. Obrigado, meu mestre Juliano. Estamos juntos aí. Doutora Júlia, esse programa ele vai estar dando uma mentoria semanal, né? Exatamente. Esse programa, ele vai... A nossa proposta aqui não é estar aqui passando a mão na cabeça da nossa audiência. Não é estar aqui concordando com aquilo que a nossa audiência está ali vivendo e trazendo aqui uma palavra de conforto. A nossa proposta é realmente fazer uma mentoria contigo e trazer aquilo que nós sabemos e que nós gostamos de provocar você dentro da sua neura, dentro daquilo que nós podemos te ajudar para que você possa realmente dar o próximo passo na sua vida, na sua carreira, nos seus negócios. Porque essa aliança de mentes aqui é para fazer você chegar a lugares que você sonhou chegar, mas que você ainda não teve a coragem de dar o primeiro passo. Ou se você já deu o primeiro passo, é para você dar o próximo passo e se aproximar cada vez mais dos teus objetivos. Olha, eu já me senti energizado com essa palavra. Então, para os nossos telespectadores aqui da Central TV entenderem o quão positivo será este programa, essa interação conosco, nós temos dois caminhos aqui. Nós temos o caminho Mastermind e nós temos o caminho Mentoria, né? Que vão se somar neste programa e trazer o que há de melhor no aperfeiçoamento humano, né? Boa, ou seja, nós vamos tornar você e sua casa, né? Você e seus amigos, pessoas melhores preparadas para enfrentar esse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo globalizado, que a cada dia nós precisamos de mais informações, mas não um excesso de informações, né? Informações de qualidade. Nós temos percebido que muitos líderes têm tido uma preferência em querer dar o peixe pronto, e o nosso caminho é ensiná-los a pescar. Nós estamos com essa proposta. E o ensinar a pescar em todas as áreas da vida, porque nós temos percebido grandes talentos tendo dificuldade com algumas situações da sua vida e pessoas com muito potencial. E quando a gente fala de pessoas com potencial, o nosso papel dessa aliança de mentes, esse programa existe para tornar você uma potência naquilo que você vai desenvolver. E não só de carreira profissional, que nós vamos falar muito sobre isso, mas na tua vida como um todo, para que você possa desfrutar de uma vida intencional. E isso tudo começa de dentro para fora, isso tudo nasce dentro de nós.
E a gente entendeu, dentro dessa aliança de mentes, a união da nossa mentalidade, da nossa visão, ela conseguiu construir essa proposta do programa. E, diga-se de passagem, iniciou por um convite do meu amigo Shimon, que confiou a nós, né, essa responsabilidade, porque para mim é uma grande responsabilidade isso, Shimon, de compartilhar esse assunto, de poder levar algo que agregue. Mas eu assumo com muita responsabilidade mesmo, e estou aqui para entregar o melhor com meus amigos, porque a energia de cada um de vocês me contagia. Então nós estamos aqui do outro lado para poder contagiar você e nós construirmos essa aliança de mentes juntos, para que todos possamos agregar um na vida do outro. E é importante explicar para todos o que é o conceito dessa aliança de mentes do Mastermind, né? Porque ele é um conceito que diz o seguinte: 1 mais 1 não é 2, é 3. Então a união de duas mentes ou mais em harmonia, ela transforma. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar pensando em alguém e de repente você falar, vou ligar pro fulano. E o fulano te ligar, é porque ali houve uma aliança de mentes. Então o nosso papel aqui nesse encontro, aqui essas 4 mentes juntas, é transformar você que está aí nos assistindo através de conhecimento. E eu pensei em você que estava aí e você está aí assistindo. Olha, o negócio já começou a funcionar. Mas por que Neuras, né? As pessoas estão se perguntando por que esse programa se chama Neuras. Porque nós vamos tratar com você e vamos quebrar, vamos desmistificar, vamos desmontar, desconstruir essas neuras que você tem na sua cabeça. Neuras que nos travam, que não nos permitem crescer. Tabus, né? Coisas grandes e coisas pequenas. Todas essas coisas serão discutidas aqui nesse programa, essas neuras. E o tema do primeiro programa justamente é o nome do programa, Neuras, né? Por que as neuras, elas nos atrasam, doutora Júlia? As neuras, os nossos tabus, ou seja, o nome que nós queremos dar, são todas as neuras manias, mesmo. As manias que nos travam são aquelas pedras que nos prendem no fundo do rio. São aquelas verdades extremas que nós estamos presos e que não conseguimos nos soltar. Eu não sei se vocês conhecem a parábola da cidade do fundo do rio. Nos conte. Havia uma cidade no fundo do rio e todas as pessoas eram presas naquelas pedras no fundo do rio e a água ia passando e as pessoas não se soltavam. Certo dia, um João resolveu se soltar e veio para a margem. E as pessoas diziam, esse menino é louco, ele vai se matar, esse menino é louco, ele vai se matar. E ele saiu do fundo do rio e ele veio para a margem. E quando ele veio para a margem, as pessoas deram adeus, as pessoas choravam porque ele ia se matar. E aí, um belo dia, o João submergiu novamente e voltou para o fundo do rio e disse a eles, olha, existe um mundo lá fora, existe um mundo gigante lá fora que nós podemos conquistar. Perfeito. Então, as nossas neuras são as pedras que nos prendem ao fundo do rio. Isso. E que elas não nos deixam ver o mundo gigante que tem lá fora e que nós podemos conhecer. E quando nós fazemos uma aliança de mentes, nós conseguimos largar essas neuras, nós conseguimos largar as pedras do fundo do rio e atingir o nosso potencial. O que é o nosso potencial? O nosso potencial é a nossa capacidade de chegar ao fundo, à superfície. Mas nós só chegamos à superfície quando nós largamos a nossa pedra do fundo do rio e damos as mãos para subir para a superfície. A história da doutora Júlia me lembrou o mito da caverna de Jung, né, que existia um grupo de pessoas que viviam numa caverna e eles tinham medo de sair porque todo mundo que saía não voltava. Né, e quando voltava a pessoa ficava meio louca, falava que tinha um monte de coisa lá fora, que tinha natureza, que tinha cor, mas as pessoas que estavam lá dentro, eles só enxergavam lá a fogueira cinza, e o escuro da caverna. Cinza e sombras. Então é justamente isso, quando você sai dessa caverna, quando você tira essas neuras, você tem o mundo todo para explorar. Né? Então isso é muito bacana. E quando fala de neuras, não tem como entender tudo isso como crenças limitantes. Sim. Ao longo da nossa vida, as experiências nos trazem muitas vezes aprendizados e muitas vezes traumas. E as pessoas acabam parando, se paralisando, se bloqueando
nos traumas das experiências vividas. E daí nascem muitas neuras. Aqui, muita gente fica neurótico com alguns pensamentos, com circunstâncias da vida. As neuras nada mais são do que as crenças limitantes, Perfeito, né, perfeito. Nada mais são do que as nossas crenças limitantes. Claro. Eu tenho vergonha de falar em público. É um nome bonito que nós achamos para chamar as neuras. Boa, perfeito, gostei. É para dar uma maquiada, né, doutora Júlia? Sim. É isso mesmo. Nós Imagine aqui falamos colocar... sem maquiagem, nós falamos neuras mesmo. Eu ouvi um influenciador falando conserva cultural. Ele inventou um outro nome para falar crença limitante. Bom, não me atraiu muito esse nome. Quando nós falamos de crenças limitantes, não tem como deixar de falar dos 6 maiores medos da humanidade. E quais são esses 6 maiores medos? Medo da pobreza, medo da velhice, medo da morte, eu tenho medo da doença. Eu tenho. Todos nós temos. Qual que não tem, né? Quem não tem? Morrer, pô. E aí tem o medo da solidão e o da crítica. Olha só. E aí quando fala do medo de falar em público, por exemplo, ele é o medo da crítica, o medo do julgamento. O que os outros vão pensar de mim? O que vão falar sobre a maneira que eu estou me comunicando, que eu estou me apresentando? E falando desses medos, eu conheço pessoas, e olha só, que se dispõem a gravar vídeos nos seus celulares e querendo projetar o seu negócio, porque quem está fora da internet está fora do mercado. E fazem vídeos para divulgar o seu negócio, depois vão olhar os seus vídeos, apagam, gravam, apagam e não publicam. Juliano, sabe o que eu vi acontecer? A nossa sociedade brasileira o brasileiro é um povo muito bom, mas há um tempo atrás o nível cultural era baixo, né? E eu via quando as pessoas se expressavam, se tinha um aluno que se expressava um pouco mais do que os demais na sala de aula, na igreja, no clube, ele era motivo de chacota. As pessoas riam dele, né? Os parentes, os tios caçoavam, né? Eu quero falar em público, eu vou cantar aqui uma música em público. Caçoavam e aí aquilo ali virou uma neura. Girava um trauma. Virou um trauma. E aí, um adulto que não tem coragem. Dentro das escolas, as professoras costumavam a limitar, a repreender. E aí, pros pais, vendo o professor fazendo, vendo o professor falando, o professor reclamava. Teu filho conversa demais. Mas ainda é assim. Exatamente, continua. Continua. O ser humano nós, seres humanos, e quando eu digo não deixou de ser nas escolas, é porque continua sendo assim e nós, como seres humanos, nos incluímos nisso. Pode ser que nós aqui, porque estamos mais desenvolvidos, porque procuramos desenvolvimento humano, já não fazemos mais tanto isso, mas isso continua acontecendo. Quando uma pessoa começa a se destacar em qualquer atividade, quando uma criança ela começa a falar muito, qual é a tendência dos pais? Fique quietinho que o pai está falando agora. Tá falando demais. Como essa criança fala? E o quanto isso quando essa criança vai crescendo, ela vai ouvindo isso. Sem que ela entenda que isso é o maior potencial dela. Que isso é o maior potencial que ela poderia ter desenvolvido. E isso vira uma neura. Napoleão Hill chamava isso de hereditariedade social. Então, como que as neuras surgem, né? Elas surgem de uma experiência ou de hábitos. Né? Então, assim, quando não necessariamente uma experiência negativa. Tanto positiva quanto negativa. Né? As duas têm força para criar neuras. A neura necessariamente negativa, né? Necessariamente tem negativa. Pessoas, por exemplo, assim, a gente tem uma participante lá que ela tem uma neura com uma academia. Ela chegou a se lesionar de tanto que ela fazia academia. Entendeu? Então isso às vezes começa algo positivo e pode se tornar negativo. Mas é porque houve alguma exigência que a necessidade da exigência foi negativa. Isso, daí veio do hábito dela, né? Daí ela criou o hábito em função da exigência negativa. Porque nunca haverá uma neura por algo que tenha sido positivo. Porque se cobrar demais é uma neura. Se cobrar demais é uma neura. É uma autoexigência em função de você se sentir pouco para alguém. Exato. Aí você se exige demais. Você se sente muito pouco e você precisa ser mais para satisfazer a necessidade ou alguém que não te
te sente o suficiente. Aí Te você faz se sentir anula, insuficiente. por exemplo, academia. Eu vou me matar na academia porque eu não tô o suficiente. Eu não sou o suficiente aos olhos de alguém. Nunca é aos seus olhos. Eu brinco sempre que eu estou sofrendo de bulimia retroversa. Por quê? Então somos dois. Eu estou sofrendo de bulimia. Eu falo que eu sou bodybuilder assintomático. Eu estou sofrendo de bulimia retroversa. Porque eu olho no espelho, eu não me enxergo gorda. Mas eu vou vestir as minhas roupas e elas estão me dizendo que eu estou acima do peso. Então eu estou sofrendo de bulimia retroversa. Mas eu não estou me sentindo. Agora, as pessoas que sentem essa doença, elas se olham no espelho e elas se veem gordas. Agora, existem outras pessoas, e é aí que nascem as neuras, porque a bulimia é uma doença e é outra coisa, ela não é uma neura, né? Mas existem as neuras, elas vêm da avaliação do que a outra pessoa faz de você. Do que a outra pessoa incute em você. Então, a outra pessoa, nesse exemplo que o Emerson deu, que a aluna precisava ir para a academia, se lesionou porque ela se tornou uma viciada em academia. Muito provavelmente, em algum momento na vida dela, alguém a convenceu de que ela não estava suficientemente bonita para ele ou para ela. E essas neuras, elas nascem muitas vezes internamente, parece que não tem nada de mal. Exatamente. Parece que tá tudo bem. Sim. Aí é que tá a questão. O fluxo tá seguindo, parece que tá tudo certo. E aí daqui a pouco isso se torna, até porque quando falamos, vamos pegar essa linha da atividade física. Sim. Tem duas pessoas com a mesma regra, com as suas atividades, tendo os mesmos hábitos, tendo a mesma intensidade, só que talvez na cabeça de um, ele está concentrado em um objetivo e na cabeça do outro é por conta de uma neura que ele está agindo daquela forma. Verdade. Então é importante a pessoa entender qual é o motivo que está me levando a ter esse tipo de ação. Qual é o meu fator motivador? Porque a neura, como a doutora Júlia falou, a anorexia, a bulimia são doenças que nascem das neuras. As neuras geram doenças, porque as doenças, hoje nós estamos falando de um tempo que a própria pandemia trouxe outros tipos de doenças sem ser o vírus. Nós sabemos disso. Nós não ouvíamos falar das síndromes, né? Agora as pessoas têm síndrome do pânico, síndrome de entrar num elevador, síndrome de em várias categorias foram descobertas, foram identificadas e frutos de pequenas neuras, né? Uma criança tomava susto lá na sua tenra idade, hoje ela tem medo de ficar sozinha, né? Um adulto ou um jovem que tem medo de ficar sozinho. Eu não diria que nós... eu diria que nós tínhamos pouca informação. Tínhamos pouca informação sobre isso. Porque antes, uma criança que tinha medo de ficar sozinha, a gente dizia que isso era fricote, que isso era... Frescura, né? Frescura, para com isso. Ou até ter que levar num curandeiro, né? Vai no curandeiro. E quando verdade. Eu fui levado. Vai no benzedor. E quando essas neuras, tipo, que nem minha avó fala que não podia deixar o chinelo virado, não podia tomar manga com leite. Superstições, né? Superstições. Mas São aí neuras. é o seguinte, veja. Isso já é pra criar uma neura pra pessoa ter o hábito Acho que dá de pra nós arrumar as classificar as coisas. neuras, Quem né? tinha essa neura, por exemplo, de não tomar manga com leite... Era pros escravos não comerem a manga e tomarem Exatamente. o leite. Ou comerem a manga ou tomarem o Só leite. que aí a pessoa isso, né? se limita a experimentar esse sabor maravilhoso. Sim, que é maravilhoso. Mas esse é muito interessante, esse de não tomar a manga com leite, esse vem do período de escravos, né? Era para ou eles comerem a manga no dia, ou eles tomarem o leite. E aí convenceram-nos de que a manga com leite fazia mal. Então eles não faziam, porque eles tinham medo de morrer. A manga era mais barato, como manga. E não fiquem tomando leite das vacas. A manga estava na árvore lá, era pra se enchem de manga. Boa! Então são... essas neuras que nos atrasam, né, são coisas pequenas e coisas já muito profundas. Sim. Que nós temos e que nos travam e que nos impossibilitam e muitas vezes até de termos um relacionamento com
ter mais pessoas, um casamento ou um mastermind, né? Sim. Uma E o problema, convivência. essas neuras, elas nascem na cabeça de muitas pessoas. Elas têm uma fonte, sempre tem uma raiz, uma fonte de pensamento. E como o Jameson mencionou sobre a fala de Napoleão Hill, culturalmente, os pais, a maioria dos pais, hoje em dia isso está mudando, mas antigamente os pais obedece e pronto, faz porque eu tô mandando. É isso, vai e faz, apenas faça. E não se dava oportunidade do filho saber o porquê que ele estava agindo daquela maneira. Não que os pais tenham que ficar sempre convencendo o filho, para o filho tem que contestar. Mas esse faça apenas não nos dá a capacidade, ou pelo menos não dava para alguns filhos, para a maioria das pessoas, a capacidade de pensar e buscar saber a fonte da informação. Por que eu não posso agir dessa maneira? Qual é o prejuízo que isso pode me gerar? Ou para as outras pessoas, se eu agir contrário a isso? E isso começa a gerar neuras e começa a passar de geração para geração. Eu vi uma vez, estamos chegando no Natal, né? E eu vi uma história de uma família que o prato tradicional da família era o seguinte: era no Natal fazer o peru, só que tirar as asas do peru e tirar as coxas do peru, para fazer o peru na ceia de Natal para a família. E aquilo foi duplicando de geração para geração. E aí chegou numa geração, a família foi se reunir lá e aí entrou um integrante novo na família. Tá, mas por que tua mãe faz o peru sem as asas e sem as coisas, sendo que as partes mais saborosas? Não, isso já é um prato tradicional da família, já é tradição, por isso que a gente faz assim. E aí, puxa, mas não sabe dizer por quê. Não sabe dizer o porquê. Aí o que aconteceu? Aí esse cunhado, esse genro que entrou na família, não, mas não tem lógica, são as partes do peru que eu mais gosto. Vamos perguntar para a geração anterior. Aí foi perguntar para a bisavó da namorada. Vamos perguntar para tua bisa lá. Ô bisa, por que o prato é assim, tradicional da família? A bisa falou o seguinte: é porque a minha mãe que começou a fazer a ceia na nossa família que não tinha antes. Só que a forma e o forno que ela tinha, quando ia pôr o peru, não cabia ele inteiro. Daí ela tinha que tirar as asas e as coxas para poder caber no forno para assar. Olha só! Isso virou lei. Virou lei, o prato tradicional da família. Basicamente, comprem formas maiores. Mas... Entende? E aí E nasceu uma neura. Gente, Nasceu é o uma neura. exemplo de uma neura, uma coisa ridícula, mas que impedia as pessoas de ter uma experiência diferente. Exatamente. Só que olha que bacana. Entrou um integrante que deu a oportunidade de quebrar a crença limitante. Que quebra. Teve alguém Foi que o pensou, né? interruptor. Alguém foi lá. Exatamente. E essa é a sexta lei do ex-Napoleão Hill: uso adequadamente. Né? Então, quando a gente fala de neuras, tudo que nós fazemos, usamos, eles começam no nosso pensamento. É uma ideia que a gente tem, é algo que a gente pensa, que vai gerar um sentimento. Esse sentimento vai gerar um comportamento e esse comportamento gera um resultado. Né? Então, o que a gente está convidando a vocês a fazer aqui é exatamente isso: é pegar e ter o uso adequado da mente para abrir a visão para essas neuras. Porque as neuras, elas vão gerar sentimentos, esses sentimentos vão se tornar comportamentos, vão se tornar hábitos, e esses hábitos podem vir se tornar doenças, podem vir se tornar compulsões, podem vir se tornar várias coisas, e pode começar lá algo simples, desde o peru até alguma outra coisa. Eu pensei que você ia falar que eles brigavam por causa da coxa, das asas do peru aqui, né? Podia ser, mas... É pior ainda. Começa assim, alguém sempre tem que estar pensando fora da caixa. Tem que sempre estar pensando no interno, né? Mas o convite do Jameson é para vocês começarem a pensar, mas a pensarem coisas que vocês querem. E não tenham medo de pensar, não tenham medo das críticas, as críticas virão. Comecem a pensar o seguinte: quando as pessoas começarem a criticar vocês, ao invés de vocês se sentirem mal, se sentirem tristes porque as pessoas estão criticando vocês, comecem a aplaudir. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas começarem a criticar, começarem a falar mal, começarem a dizer que o que você está fazendo não está bom, fulano, você ficou metido. Aplauda quando alguém disser para você que você ficou metido, porque é sinal que você começou a dar o primeiro passo
rumo ao seu objetivo. Porque se você quer ser amado, se você quer ser só elogiado, vá vender picolé na praia, meu amor. Porque daí você vai ser a pessoa mais querida. Certa, né? Você vai ser a pessoa mais querida de todo lugar, mas você nunca vai sair dali. Você vai estar sempre vendendo picolé na praia. Agora, a pessoa que dá frutos, a pessoa que cresce, a pessoa que é a ovelha negra da família, ela vai ser criticada porque... como o Jameson disse, ela pensou fora da caixa, ela saiu fora da caixa, ela saiu do status quo, ela foi lá e perguntou cadê a asa do peru, cadê as coxas do peru. É a pessoa que incomoda, é aquela que futrica, é aquela que vai, a ovelha negra, né? É a ovelha negra, é aquela falta, que quer, né? sair, é a que falta, é a que vai fazer a diferença na sua família, no seu negócio, na sua vida. Não ligue pra crítica, a crítica virá, eu sei que dói, ela vai doer, eu já levei muitas críticas, levo ainda. Não tem problema, se estão me criticando é porque eu estou incomodando. E se eu estou incomodando é porque eu estou mudando o mundo. É porque eu estou mudando o meu mundo, o mundo das pessoas que estão perto. E a minha função é isso. Se eu sou mentora, eu tenho que mudar a vida das pessoas que são os meus mentorados. Eu tenho que fazê-los fazer diferente. Quem faz igual não vai chegar a lugar nenhum. Eles têm que fazer diferente, eles têm que vender muito mais, e eles têm que chegar muito mais longe. É por isso que eles me contratam. E o medo da crítica, ele acontece por quê? As pessoas pensam sempre, porque o outro tem uma visão melhor que a minha. Porque o outro faz melhor que eu, provavelmente. E é uma crença limitante, é um pensamento que não tem lógica. Até porque, normalmente, você vai ser criticado por pessoas que não têm o resultado que você está prestes a ter. Por pessoas que não têm a atitude e o comportamento que você está disposto a ter. E é daí que nasce a crítica. Daí que nasce a crítica. E Juliano tem uma... Só complementando isso que você falou, tem uma pesquisa muito, muito, muito interessante sobre isso. A crítica vem de quem está exatamente um patamar abaixo de onde você está. Vai criticar o Juliano quem está exatamente um patamar abaixo dele. Porque é a pessoa que está aqui que está enxergando o Juliano. A partir do momento que o Juliano está aqui, a pessoa que está aqui vai criticá-lo, mas a pessoa que está aqui não vai estar vendo mais o Juliano. E a partir do momento que chegar aqui, acabou, a pessoa já não liga mais para a crítica, porque ela já está habituada, ela já criou couraça. Isso hoje na internet está virando a cultura do cancelamento, né? Essas críticas, essas coisas estão atrapalhando muito. Tem muita gente aí ficando doente por se comparar com outras pessoas, por não saber aceitar a crítica e por se juntar em grupos. Existem grupos hoje que se juntam para criticar outras pessoas nas redes sociais, para derrubarem as contas. Você já viu isso, doutora? Já vi, Jameson. Isso, gente, é muito importante compreender. É preciso entender, isso nós tratamos, inclusive no programa de rádio, né, Shimon? Exatamente. No programa de rádio. Gente, entendam, de 6 a 12% dos seus seguidores das redes sociais são haters. O que são essas pessoas? São as pessoas que não gostam de você. As pessoas estão lá para invejar você, para falar mal de você e para te criticar. Qualquer coisa que você publique lá, eles vão repostar. Se não repostar, eles vão publicar falando mal, vão xingar, ou no mínimo vão lá só olhar para sentir inveja. No mínimo vão te ignorar. No mínimo vão te ignorar. Então, assim, de 6 a 12% da nossa audiência é hater. Da minha, da do Shimon, da de vocês, da de todos nós. Que é pra ver a doutora Júlia se dando mal. Exatamente. E quando eu me der mal, eles estão lá aplaudindo. Daí eles vão publicar. Agora, se eu não estiver me dando mal, eles vão só olhar. Você vai saber que ele olhou. Agora, o que não pode acontecer é justamente você se limitar a não fazer nada, porque alguém vai estar sendo seu hater. Exatamente. Se a pessoa for dodóizinha, ela já não posta, ela já não aparece. Não aparece. Outra coisa, quando você for se comparar, o Shimon, eu, o Juliano, o James, quando você for se comparar, a única pessoa com quem você pode se comparar é com você mesmo. Com a pessoa que você era na semana passada, no mês passado, no ano passado. O quanto você progrediu até ali. Nunca você pode se comparar com a outra pessoa. Porque quando você vai se comparar com a outra pessoa, você está se comparando só com o palco, só com o nosso palco aqui. Você não conhece o bastidor da outra pessoa. Você não sabe o que acontece lá. O que eu estou mostrando aqui, eu estou de cabelo escovado, eu estou toda arrumada. Ninguém sabe como é que está a minha casa. Ninguém sabe como é que está a minha família. Ninguém sabe como é que está acontecendo. A imagem que eu estou passando aqui é uma. Agora, a imagem que está acontecendo lá pode ser outra completamente diferente. Então, a única pessoa com quem você pode se comparar é com você mesma. Nunca se compare com outra pessoa, porque haverão pessoas que estarão aparentemente muito melhores que você e haverão outras pessoas que estarão aparentemente muito piores que você.
E o sistema quer isso, né? Ele quer pessoas alienadas. Ele quer que você não poste, ele quer que você não pense fora da caixa, ele quer que você fique doente para ficar dependendo de remédio, plano de saúde. Ele quer que você não se desenvolva, ele não quer que você estude, ele não quer que você cresça, porque você vai ser mais um na massa. Vai ser mais um na multidão, né? Ele cria uma distância muito grande entre aqueles que aparentemente chegaram lá e aqueles que estão pensando em começar. Então eu sempre, e aí volta de novo uma neura, eu sempre estou esperando o momento perfeito para começar algo. E esse momento nunca existe, né? Esse E o momento momento nunca vai existir. Nunca vai existir. Eu falo sempre, a sua vida, aquilo que você quer fazer, o momento para você começar é agora. É o momento de você tomar a decisão, é agora. A decisão, ela só depende de você. Ela não depende de você ter um negócio, ela não depende de você ter investidor, ela não depende de nada, ela depende só de você. E é o momento que você está vivendo, é agora, é a hora de dar o primeiro passo, é a hora de você decidir. A partir do momento que você decidiu, você começa a agir. Aí sim. E é claro Aí que vai. decidir sempre vai doer. Se prepare para isso. Vai. Decidir dói. E diga, é interessante, eu gosto de o significado de algumas palavras. É porque decisão e escolha, elas são sinônimas. Sim. Mas cada uma tem um peso diferente. Porque escolhas Você tem não opções. impactam o meu futuro. Escolhas não geram mudança de rota. Por exemplo, eu escolhi a cor da roupa que eu estaria aqui hoje. Isso. Mas se eu estivesse com uma camisa vermelha aqui, não ia alterar em nada a minha rota. Não Você ia ia tá mais alterar em bonito. nada o meu... Ah, obrigado. Você prefere no vermelho? Na próxima, então, eu vou preparar a camisa vermelha. Então, a escolha, ela não altera a rota. Ela não Certo. altera o futuro. Muito bem. Mas a decisão altera. Por Com isso certeza. que dói tanto decidir. Por isso que escolher faz parte do meu piloto automático. Você tem que sair da sua zona de conforto. Total, quando você... totalmente. Quando você decide, você saiu da sua zona de conforto. Exato, e as coisas mudam. Porque a escolha é o seguinte, a escolha você faz a escolha na sua zona de conforto, porque você tem 3 camisas, eu tenho que escolher ali Claro, uma das 3, é muito já fácil. estão na mão. Muito né? fácil. Agora é o seguinte, tomar uma decisão significa que você está parado e vai ter que agir de alguma maneira. A palavra decisão significa degolar. Degolar. E se você tira o D e sobra cisão, cisão é sinônimo de dor. Então se prepara. Toda decisão importante na tua vida vai doer, mas é necessária. Se você está diante de uma decisão, acredite, você precisa decidir, não terceirize isso. E não prorrogue, não protele, não procrastine. Porque a partir daqui pode alterar substancialmente a trajetória, a rota da tua vida. E é bacana também olhar o contexto por detrás disso. Porque quando as pessoas estão diante de uma decisão importante, muitas vezes elas vão perguntar, viu, eu tô diante de uma situação, James, eu preciso tomar uma decisão sobre isso. O que você me diz? Na maioria das vezes, as pessoas estão sendo aconselhadas, mentoradas por pessoas erradas. Totalmente. Total, não é verdade? Totalmente. Uma chuva Mentoradas de por coach. pessoas... Exatamente. Olha Desculpem só. aquele coach que é sério, não é de você E que nós existem estamos muitos, falando. claro. Sim, Né? muitos, A maioria é de muitos. pessoas sérias, mas existem aqueles que são os fanfarrões. Eu não sei se hoje seria a maioria, Xemon. A maioria hoje são os É. fanfarrões. Então tá. Porque então vamos... banalizou demais É por verdade. conta desses. Verdade. Só que, infelizmente, tem muitos desses que estão nesse pacote, que são aqueles coaches que nasceram, que não deram certo em algumas situações, áreas profissionais que tinham e decidiram virar coach. Mas eles tomaram essa decisão impulsionado por um líder que não teve visão. Que não foi um líder apostólico E eu diria, de orientar bem aquela que é pessoa. muito pior. Eu diria o que é muito pior. Eu diria alguns que nem tiveram uma profissão, fizeram um curso de coach, E já se nem tornaram entraram coach. para a vida profissional, nem tiveram uma profissão
para saber dos percalços de uma Sim. vida empresarial, de uma vida profissional, e viraram coach. E já querem orientar outras Como pessoas. é que vai orientar uma pessoa, alguém que não teve vivência sobre isso? Mas vamos ser sinceros, aonde que tá o maior problema? Eu vou voltar quando nós falávamos dos professores nas escolas. Sim. Tem muito coach formando pessoas e já dando o poder na mão dessa pessoa. Ó, a partir daqui você já tá preparado. Já tá pronto. O que eu tô te entregando agora, você tá pronto para auxiliar empresário, líder. Pode ir isso, lá. aquilo, Coach vai lá e financeiro oriente. andando de Celta. Se Pode venha ir. para isso. Então, o grande problema está onde? Está na liderança, está em quem está influenciando errado. Não deu certo em nada na vida, fez um curso de coach, o líder já está dizendo que ele está preparado para isso. Porque a pessoa, ela tem que não apenas parecer, ela tem que ser. E quando o problema, o que eu vejo muito quando fala, né, desse âmbito de pessoas se mentorarem em pessoas que não têm o que precisa para dar essa mentoria, para ensinar, né, é porque as pessoas tomam decisão na base do desespero. Então, por exemplo, o cara tá passando por situação financeira com dificuldade. Isso. Aí ele vê um cara que é coach financeiro, o cara postando que tá de Porsche, tá lá em Maldivas, tá fazendo um monte de coisa. Ele fala assim, bom, eu preciso ser que nem esse cara. Aí ele vai lá, ele vê o cara ofertando um curso de coach. Aí ele vai lá e fala, bom, se ele fez e fala que dá resultado, eu vou ter o mesmo resultado. Aí ele começa a ir lá e se espelhar, aí ele tá recente ainda e já quer ter o resultado que o cara tem. Então, isso tá muito ligado às fases do desenvolvimento, que existem 3 fases, né? Então, a primeira fase do desenvolvimento é o de pegar, né? Por exemplo, a pessoa nunca foi mãe, né? Nunca foi professor, nunca foi nada. O que ela faz? Ela se espelha em modelos, né? Então, ele começa a pegar o modelo do cara lá. E ele quer que dê certo no primeiro mês. Exatamente, só que Se tá não der, recente. é. Isso demora pra pessoa aprender. Ó, no Brasil, por exemplo, o empreendedor brasileiro é 2 a 3 anos para que o negócio dele comece a funcionar. Aí quando Mas ele passa quer esses que 2 funcione anos... no mês. No mês. Aí quando passa esses 2 anos, ele entra na segunda fase, Shimon, que é a fase do roleplay, que a gente fala, né? Que é a fase de jogar. Que é a fase que o cara tá começando a dominar, que ele tá começando a se desenvolver. Né? Aí que ele vai começar a aparecer os resultados. É as horas da maestria, né? As 1.000, 5.000 e 10.000 horas. Então, quando ele passa essas 5.000 horas, digamos assim, ele entra na fase da criação, que é o Holy Creation, que a gente fala. Que aí ele começa a colocar o jeito dele, colocar as coisas dele, ele já se experimentou um monte de coisa, ele sabe o que funciona, o que não funciona, ele já domina aquele assunto porque ele tem uma experiência. Então, o que a gente mais vê aí é coach na fase do pegar, do modelo, né? Querendo aplicar coisa que o cara que está criando, fazendo. Né? Então, é por isso que a gente tem muitas pessoas que não dão resultado, muitas pessoas que acabam atrapalhando a vida de outras pessoas, muitas Criando pessoas que acabam... muito sério na vida de outras pessoas. Fato, Por muito conta sério. disso, ela tá Muito sério. aprendendo e tá querendo já passar aquilo que ela nem aplicou, né? Nem desenvolveu. Sério. E aí Então, o que eu penso que é muito complicado. mais sério em tudo isso, gente, é que não existe como separar as pessoas, separar a pessoa numa pessoa financeira, uma pessoa profissional, da pessoa como um todo. E existem muitos coaches que fazem isso. Eles vão tratar só a vida. Não, eu trato só a vida profissional. Não existe isso. A pessoa é um todo. Nós somos compostos. Nós somos compostos de 9 áreas na nossa vida. Se uma estiver indo ruim, todas as outras irão. Com certeza. Então não dá para eu consertar a vida financeira de uma pessoa e deixar toda a outra degringolar. Não existe isso. Não existe destruir uma família em prol do crescimento profissional. Não existe destruir a empresa em prol de que tenho que resgatar isso ou resgatar aquilo. Se resgata o todo, junto. Exatamente. E é diferente, por exemplo... Quando resgata um, resgata o todo. E é diferente, por exemplo, do cenário da pessoa, por exemplo, que o cara já é empresário, já tem anos, o cara já investe, já tem um resultado financeiro. Aí ele começa a falar assim, bom, eu sei fazer muito bem isso. Eu vou começar a ensinar outras pessoas. Mas por quê? Porque o cara faz, sei lá, 30, 40 anos que já tem isso, né? Ele já faz. E daí ele já pega um e começa a monetizar. Então, na internet a gente vê muito isso, né? Pessoas querendo fazer curso, mas elas nem aprenderam aquilo que elas estão ensinando, né? Fato. Então que isso venha abrindo a sua mente, né? Aí voltamos lá no começo, aquele que tem vergonha de falar em público. As pessoas estão vendo a doutora Júlia, Juliano, Jameson falando aqui, né?
como se não houvesse amanhã. Né? Falta tempo. O programa tinha que ter 3 horas. Mas todos já têm 1000 horas de voo. Timão, aqui a gente briga por causa do microfone. Briga por causa do microfone, eu quero. Então, que esse programa tenha aberto um pouquinho a sua mente para que você se desenvolva naquela área que você tanto sonha, naquele projeto que está parado, né, que você está esperando o melhor momento para começar. O melhor momento é agora. O melhor momento é a partir desse programa que estará trazendo sempre o melhor da formação humana para você. Né? E você se livre de todas as neuras, né? Exatamente. E vem acompanhar o Neuras. Perfeito, boa, gostei disso. Na próxima semana nós vamos falar sobre uma neura que incomoda muita gente, né? Fechamento de ciclos. Ciclos. Né? Abrir ciclos, fechar ciclos. Por que muitas pessoas hoje têm essa dificuldade, né, em fazer isso? E você que está acompanhando aí provavelmente teve ou tem ou terá essa dificuldade ou terá esse desafio de encerrar um ciclo e iniciar um outro ciclo. Nós vamos estar trazendo aqui um programa completo sobre isso para te ajudar a encerrar um ciclo ou iniciar novos ciclos. Esperamos você na próxima semana aqui no programa Neuras. Na próxima semana estaremos todos aqui esperando você, falando para você, te ajudando a começar e encerrar novos ciclos direto para o seu coração. Boa! Se conecta com Neuras, vem com a gente. Valeu! Até mais, obrigado, pessoal. Doutora Júlia, você faz um trabalho de mentoria, né, para deixar aquele profissional ali que está tendo um desempenho normal, você consegue potencializar isso, não é? Exatamente, Timão. Eu faço uma mentoria de aceleração de crescimento. Ah, legal. Eu faço tanto aceleração de crescimento do profissional, quanto aceleração da empresa. Numa mesma mentoria, ou eu atendo o profissional, ou eu atendo a empresa como um todo. Legal. Nesse momento, eu estou atendendo, são 5 empresas, para fazer o upgrade delas. Da empresa. Pode citá-las? Posso citá-la. Vou citar um case que eu estou atendendo nesse momento, que eu fiz um grande evento esses dias com ela, que é exatamente um exemplo do que eu faço. Certo. Eu estou atendendo uma empresa que é do ramo imobiliário, e eu precisava posicioná-la, porque ela quer entrar em nível nacional, e nós vamos para nível nacional e para nível internacional. É uma empresa que vende imóveis no litoral de Santa Catarina. Então, nessa empresa eu atendo não só uma pessoa da empresa, eu atendo todos os sócios da empresa, tanto da empresa do Paraná quanto da empresa de Santa Catarina, e nós criamos uma joint venture no meio de tudo isso para gerir os negócios que vão acontecer a partir daqui. Que legal. A partir da mentoria. O que acontece a partir disso? A partir disso, todos os resultados da empresa, eles são centuplicados. Eles não são quintuplicados, eles são centuplicados. Por quê? É isso que faz o papel da mentoria, a aceleração de todo o crescimento. Coloca o indivíduo no caminho que ele deve andar, certo? No caminho que ele deve andar, e precisa multiplicar os seus resultados. Multiplicar os seus resultados fazendo diferente tudo o que ele já faz. Eu tenho que pegar a empresa, entender aquilo que ele é muito bom, que ele faz diferente de todos os seus concorrentes, e acelerar aquela característica dele. É aquela característica dele que a minha mentoria Inside Out vai acelerar. E aí, a partir disso, eu acelero fazendo mais daquilo que ele sabe fazer, em lugares diferentes. Muito bom. E você vai até a empresa, vai até o profissional fazer um atendimento na empresa dele? Como que é essa logística? Eu faço todo o trabalho dentro da empresa dele, com ele, e todo o acompanhamento. Nessa legal. Empresa específica que eu te citei, eu criei toda a estratégia de posicionamento dele, todos os eventos dele, fui eu que criei e eu que estou realizando os eventos dele.
o primeiro evento de lançamento, foi realizado dia 7 de dezembro. Acontecerão mais 22 eventos durante o ano de 2022 pelo Brasil e 4 deles fora do Brasil, sendo 2 nos Estados Unidos e 2 na Europa. Muito legal. E para fazer contato com a mentora, a doutora Júlia, como que eu faço contato contigo? Pode mandar mensagem nas minhas redes sociais, que toda a minha equipe está acessando todo o tempo e já direciona. Pode entrar também no meu site, juliastresc.com.br, entra em contato que a minha equipe já retorna. Legal. Juliano, como que eu posso participar desse movimento Mastermind? Que bom que você me pergunta isso, Shimon, e muitas pessoas lá fora também podem estar pensando nisso. O Mastermind é uma escola de negócios que está no Brasil inteiro. Você que faz parte dos Campos Gerais, você pode estar se conectando conosco pelo meu Instagram, @JulianoMacedoOficial. Nós somos uma escola representante oficial da Fundação Napoleão Hill. Então, todo livro que você encontrar em qualquer livraria relacionado ao nosso escritor e fundador Napoleão Hill, um dos livros mais lidos do mundo, Sim. é Quem Pensa Enriquece. Verdade. É o 9º livro mais vendido da história da humanidade. Esse livro é de Napoleão Hill. Vai ter a citação do Mastermind na última folha. Então, a Mastermind é especialista em desenvolver pessoas dentro de programas de treinamentos voltados para liderança, gestão, vendas, oratória e autoconhecimento. E você que tem interesse em saber mais um pouco, o Jameson tem algumas informações relacionadas a isso para você. E como o Juliano salientou, nosso treinamento de liderança, ele está presente no Brasil inteiro, em vários países. E se você quiser fazer parte desse time de masterminds, dessa equipe fantástica, você tem a chance de ganhar uma consultoria. Aqui vai estar o link do nosso WhatsApp e o QR Code para você entrar em contato conosco, e nós vamos te dar de presente uma consultoria gratuita nos comportamentos que a gente desenvolve dentro dos nossos treinamentos. A nossa turma de 2022 de janeiro já está praticamente quase fechada. Estamos só com 70% das vagas já preenchidas, então tem poucas vagas. É só você entrar ali e se cadastrar que a gente tem o prazer de atender você. Boa! É isso mesmo. E você, queridos, que estão nos assistindo aqui, se desafie. Se lance e venha conhecer para que nós possamos te auxiliar a romper esses ciclos que estão te atrapalhando e te auxiliar a atingir o máximo do teu potencial. E você pode ser um parceiro desta marca de sucesso, Neuras, né? Trazendo, agregando o seu empreendimento, agregando a sua marca ao que nós estamos apresentando aqui. Faça contato conosco e saiba mais.